Rubens Menin, até que ponto é assessoria. Mas independente de qual dos dois tenha sido, péssimo time, péssimas palavras escolhidas, tá? Post feito ontem à noite, né? Enquanto a gente estava indo para casa, a gente estava comentando disso, Vanderlei Tiburcio. No X, antigo Twitter, ele foi comentar a coletiva do Brax, concedida na tarde de ontem lá na Arena MRV. Então, abre aspas para Rubens Menin, aí depois a gente comenta cada tópico aqui. 5 destaques da coletiva de hoje. 1. Brasileirão como prioridade. O objetivo central da temporada é estabilizar o Atlético na parte superior da tabela. 2. A escolha de Eduardo Domingues não foi por acaso. A meta é um futebol propositivo, ofensivo e com a agressividade que a massa exige. Já errou aí. 3. Base ganha espaço. O clube está dando minutagem a ativos como Vitão, Cissé e Cauã Soares. 4. Elenco oxigenado. Reforços como Lodge, Maicon e Vitor Hugo, volante, já chegaram assumindo a titularidade absoluta. 5. Fora de campo, o trabalho é de controle rigoroso da dívida e mais de 15 mudanças estruturais nos processos do centro de treinamento. Fecha aspas para o post de Rubens Menin. Vou passar a bola para vocês, mas assim, alguns tópicos que me chamaram a atenção. Esse último aqui, não tem como eu questionar, porque a gente não tem a vivência lá de dentro, né? Enfim, a gente não sabe o que está sendo feito quanto às dívidas, etc. Brasileirão como prioridade, acho que é o mínimo, né? Depois do que foi as últimas temporadas, eu acho que ficou alguma coisa de lição. Pega na mentira. Escanteou o brasileiro e a realidade está batendo a porta de novo, porque o Atlético está na beira do rebaixamento. Eduardo Domingues, futebol propositivo, ofensivo? Não sei que Eduardo Domingues você está se referindo aqui, porque o que foi contratado pelo Atlético não tem esse futebol propositivo, não, nem ofensivo. Mas, enfim, e não é uma crítica ao Eduardo Domingues, é um estilo de jogo dele, não é esse aqui. Aí o base ganha espaço, o único que tem ganhado espaço aqui, desses nomes que o Menin citou, é o Cissé. Vitão, o último jogo que ele fez foi lá no Campeonato Mineiro, quando a base estava jogando. Cauã Soares, idem. Até o Pacini, que vinha tendo a oportunidade, sumiu e o Rubens Menin nem citou. O Veneno também não foi citado. Nem citado. Então, assim, eu fico me perguntando, Vanderlei, que realidade paralela que é essa aqui que está sendo pintada para a gente? Eu realmente, assim, eu fico de admirar. Tem certas coisas que é preferível ficar calado, né, Tio? Não, mas você não dá para ficar calado, não, Vanderlei. Não, estou dizendo assim, ele, se ele ficasse calado, é um poeta. Melhor. Sim. Com todo respeito, eu tenho muito respeito e admiração pela coragem que ele teve. A única coisa que ele acertou ali foi que deu sorte. Não sei se contratou errado, mas são esses 3 aí. Lodge, Maicon e Vitor. Que errou? Sim. Não, e o que eles erraram? Não, eu estou dizendo assim. Aí ele nem cita. Nem cita. Então vamos lá. Brasileiro como prioridade. Mentira. Prioridade para quê? Para não cair, né? É para não cair, ué. Sim. Prioridade para não cair. Estabilizar o Atlético na parte superior da tabela. Tem que ver se no G4, porque lá não vai ficar, ou no Z4. Eu acho que o Atlético hoje está mais para a prateleira de baixo e eu acho muito difícil o Barba conseguir arrumar o Atlético, porque esse elemento não dá liga. O Vanderlei ontem falou que tem batata podre no meio, eu tenho certeza que tem. Hoje eu tenho mais ainda. Agora, o senhor Rubens Menin, me espanta o senhor, uma pessoa inteligente, falar um monte de coisa dessa. Eu achava que o senhor ia dar uma chapada no seu diretor de futebol, no seu CEO aí, o Brax, o senhor me fala isso? A escolha de Eduardo Domingues não foi por acaso. Ok, a meta futebol propositivo, estou com essa linha, não vai ser. Ele é um treinador que realmente tem a cara do atleta, tem que jogar atrás, porque falta qualidade. Acho que na fala que ele diz ali sobre o Lodge e o Vitor Hugo, ok, o Maicon ainda precisamos de ver mais. Agora tem que falar na quantidade de ameba que eles trouxeram aí, rasgaram dinheiro, porque ele deu um cheque em branco para o seu Paulo Brax e só fez M 2 vezes, só borrou no pinico. Elenco oxigenado com os meninos com fala da base. Beleza, a base, mudaram. Teve uma coisa que ele trouxe, que ele tinha que ter falado. Ele trouxe o cara do Flamengo, o gestor lá, bacana. Mas os meninos da base não postam para jogar, gente. E não vão colocar agora, porque se o Rubens Menin, o Atlético, vai disputar um brasileiro para não cair. A sua chance é a Comebol, que um dia
O ex-presidente do Atlético Sete Câmara falou que outro que falou uma besteira, que a Conmebol era melhor do que a Libertadores, sendo que isso aí todo mundo jogava com o time B. O Atlético ganhou 2 dessas com Afonso Paulino como presidente. Então, eu acho que vocês estão enxergando um negócio de cabeça para baixo, vocês estão com problema. Aqui, o Vanvan, Tiburcio, Arthur, eu acho que esse tipo de coisa afasta o torcedor atleticano a cada dia. Porque isso aqui, o que ele publicou, ou assessoria que seja... Infeliz. E o que o Brax falou ontem é chamar o... Desculpa, mas é chamar o torcedor de otário. E quem Porque... vê futebol aqui, quem comenta futebol de trouxa. Porque assim, não tem condições isso daqui, gente. Falar que os garotos da base têm recebido oportunidade, que o Brasileirão é prioridade. Gente, eu acho que um pouco de autocrítica nesse momento pode salvar o Atlético, tá? Se continuar nessa guinada aí de achar que tudo está perfeito, de achar que tudo está caminhando bem, que os reforços anunciados para essa temporada de 2026 todos deram certo, vocês estão enxergando uma outra realidade, um outro caminho. E pode ser que o final desse caminho seja o replay do que foi as últimas temporadas para o Atlético, Arthur. Então, para mim, o pior erro, ele tem vários erros da SAF do Atlético, vários. Mas o pior, para mim, é um afastamento em relação à torcida. Porque a torcida do Atlético sempre foi uma torcida que, por mais que o time estava em má fase, sempre estava presente, sempre ajudava o time, sempre estava lá. Só que hoje você vai vendo o que está acontecendo com o Atlético, você vai vendo como a diretoria trata a situação, a torcida está perdendo a paciência. Como você pode ver aí, o Atlético está tendo um problema para encher a Arena MRV. A Arena MRV, a torcida, eu sinto que ainda não se adaptou, porque eles não sentem em casa. Sim. É pior, você vai jogar um jogo na sua casa e você não se sente em casa. É ruim para a torcida, reclamou de gramado, reclamou de acústica, reclamou de tudo da arena. Aí você vai, seu time faz uma contratação, aí você vê que o cara não está funcionando, não está rendendo, aí você pega a sua rede social, o presidente do seu time está falando que está ótimo, está tudo ótimo, está tudo ok. Aí ele falou da dívida que o Atlético trabalha, a gente não sabe realmente como está. Só que como é que ele fala isso, sendo que um pouco tempo atrás a gente falou aqui sobre a dívida do Ivan Roman, que não foi paga, que é baixíssima o que o Atlético tem que pagar. Então, assim, são umas coisas que não batem. Assim. Agora ele falou parte superior de tabela. 10º lugar está na parte superior. Eu ia falar isso. Parte superior é de do primeiro ao 10º. É isso que ele quer ficar em 10º? A única coisa que ele falou certo aí você vai me desculpar, eu acho que é a dívida. Que é um problema dele. Que é um problema pessoal dele. Sim. Que ele sabe o que eles estão fazendo. Ali a gente não pode questionar, não. Exatamente. Ali é coisa. Agora, a única maneira que a torcida tem, gente, é essa, de não ir a campo. E não for, que aí eles vão sentir na pele realmente o que está acontecendo com o clube. E, Vanderlei, eu fico até chateado quando eu vejo o senhor Rubens Menin é um cara sério, é um cara do bem. Dá para ver isso. Ele, o Rafael, a direção do Atlético. Aí eles fazem esse festival de... Vou até falar um festival de cagada. Contrata Paulo Brax, contrata mal, e aí a torcida grita lá no campo, ô Menin, vai chupar bambu, buscar bambu, um negócio assim. É ruim para ele, é ruim para a família dele isso. Deve fazer muito mal para o ego dele, porque ele é um atleticano. Agora, gente, tem lá no Atlético tal de Siga. Aí eu falei aqui outro dia que o Siga está com o nome errado, tinha que ser Cego. E não, então quem contratou o Cassierra e o Minda foi o Siga. Deve ter sido. Não é porque o São Paulo ele não indicou. Não. E aqui, sabe uma outra coisa que eu acho que decepciona muito o torcedor atleticano? É que o torcedor atleticano não vê o Rubens Menin, não vê o Rafael Menin na Cidade do Galo. Quando não perde. vê eles na Arena MRV. Eles só aparecem lá quando ganha título. Falta transparência. Se tivesse também. Vencido o Campeonato Mineiro, pode ter certeza que eles estariam lá aparecendo. Na semifinal, ele deu uma entrevista, se eu não me engano, falando que o 7º título seria como ganhar um brasileiro, um 7º título seguido. Então, assim, quando tá na boa... É complicado, gente. Eu acho que isso perde e afasta o torcedor, porque é muito fácil você estar na glória do seu time, você está na glória do seu clube, né? Mas você tem que estar lá na hora que está ferrado também. O Rodrigo Caetano, quando passou pelo Atlético, teve essa passagem brilhante pelo Atlético, reclamou com outro dirigente do futebol brasileiro que é muito difícil aguentar um dos 4 R's, que o cara era corneteiro mesmo. Falou que não estava aguentando mais.
Aqui, não. pode falar, Vavan, depois a gente vai pro WhatsApp. Manda abraço. O que eu penso, às vezes, na situação do Atlético, é porque essa figura que vocês estão falando aí, né, da presença, ela realmente não existe. Não existe. Não existe. Gente, a última vez que o Menin foi aparecer, Mas eu acho que ele foi não é. meio aquela que ia crise, pagar. foi meio aquela crise do Não, bolso pra mas fora. eu acho que ele não é esse cara, não. Ele é dono e tal, mas ele não é o cara para fazer isso que o pessoal... Tem que ter uma pessoa dessa. Mas não pode ser o Brax. Não pode ser o Brax. Entende? Não pode ser o A minha Brax. questão é e essa. não pode ser o Rafael Menin. Como no Cruzeiro não pode ser o Pedro Júnior. Não pode. Tem que ter alguém só para isso. Não pode. porque- Tinha que ser um Rodrigo Caetano, um Maluf, um Marcos Braz, alguém com o Valdir, um cara que tenha esse perfil, sabe, Sara? Porque eles têm que se blindar. O Cruzeiro, em tese, era para ser o Spindle, né? Mas acaba que o Pedro Júnior que faz tudo. É outro meia-boca, tá? Sim. E o Pedro Júnior está aprendendo. O Rafael Menin também está aprendendo do lado de lá. Então, aí fica... Está aprendendo e paga caro para aprender. Sim, exatamente. Ó, o povo tá falando